De volta com o Manhã no Ar, são 7h04. Vamos trazer imagens do nosso drone. Neste momento está lá na Feira da Manaus Moderna e você tem aí uma belíssima imagem de um dos principais cartões postais do nosso estado. Essa daí é a Avenida Lourenço da Silva Braga, né? Um movimento tranquilo, né? Sem maior dificuldade, sem maiores problemas, né? Nesse período do ano a movimentação aí tende a ser um pouco maior porque tem muita gente saindo aqui da capital para passar as festas, né, de fim de ano no interior, e o pessoal também do interior vem aqui para a capital, o pessoal também aproveita ali para fazer as compras, né, de fim de ano, né, para preparar aquele grande banquete, mas está tranquilo, viu? Para você que pretende ir agora lá na Manaus Moderna, pode ir, você não vai enfrentar dificuldades, não vai enfrentar problemas, não. As imagens estão sendo feitas pelo nosso repórter cinematográfico, Alex Gomes. E chegou a hora da nossa entrevista do dia. A gente continua recebendo representantes das principais instituições aqui do estado para fazer um balanço do ano que se encerra e saber o que eles projetam para 2018. O Ministério Público é uma das instituições mais respeitadas pela sociedade. E aqui no estado, o saldo do trabalho desse ano resultou em várias denúncias no âmbito da administração pública, tanto na capital quanto no interior. Recentemente, um relatório apontou falha até do próprio órgão quanto ao massacre de presos ocorrido no Compage há cerca de um ano. Para falar sobre esse e outros assuntos, a gente recebe aqui no estúdio o Procurador-Geral do Ministério Público do Amazonas, promotor Fábio Monteiro. Seja muito bem-vindo. Bom dia para o senhor. Bom dia, muito obrigado pelo convite. A questão de corrupção, né, dos administradores, digamos assim, como nós falamos na capital e no interior, aconteceu muito esse ano. Como é que essas denúncias chegam até o Ministério Público? Das mais diversas formas. É muito comum que no interior vereadores de oposição procurem as promotorias locais, levando as demandas, situações que estão identificando na gestão municipal, bem como membros da própria população. Além, evidentemente, de vocês, da própria imprensa, que vincula, que atua de forma muito contundente, trazendo à tona situações absurdas de corrupção, e o Ministério Público, com base em todas essas informações, instaura um procedimento e aí a gente se debruça sobre a questão. E neste ano o MP trabalhou forte com relação a isso. Eu me preocupei bastante em investir em condição, em estrutura, investimos muito em compra de equipamentos, softwares, enfim, para guarnecer o grupo de combate às organizações criminosas, para dar suporte tanto ao próprio grupo em si, que tem diligências próprias, como também assessorar os promotores. E aí a consequência natural é, evidentemente, um trabalho mais árduo e mais intenso. A gente não pode deixar de falar também sobre o trabalho realizado pelo Ministério Público no que diz respeito ao relatório feito do massacre do Compage, acontecido praticamente há um ano aqui na nossa cidade. 213 pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público. E num grande trabalho, né, o MP se debruçou sobre esse trabalho e que eu tenho certeza que foi um trabalho de grande relevância. Sim, se existe alguma coisa positiva, se é que podemos falar alguma coisa positiva do que ocorreu naqueles fatídicos dias, é exatamente o fato de que nós instalamos um grupo de enfrentamento do sistema prisional, da crise do sistema prisional, com muitos promotores na área criminal e civil, sob a coordenação de procuradores de justiça, e aí conseguimos, na área criminal, identificar e processar os autores da chacina. O processo está tramitando no Tribunal do Júri, mas, fundamentalmente, conseguimos identificar fazer um raio-x bem profundo da realidade, tanto da capital quanto do interior. E é um caos. Uma série de problemas foram identificados, né? Na verdade, nós batemos muito, até porque as provas são muito robustas, nos contratos que o governo do estado mantém com as empresas terceirizadas. Se paga muito acima do que é pago na média nacional e não se recebe uma pequena parte desse serviço é apenas prestado. É algo em torno de R$4 mil, isso, pouco mais de R$4 mil. Beira ali, em algumas situações, até R$5 mil por preso. É algo inaceitável, porque quando você fala nesse número, você pensa que o serviço prestado é de excelente qualidade. E não é nada disso. A alimentação é falha, a assistência jurídica é falha, a psicossocial é falha, tanto que a demonstração do que nós vemos aí. Então, é um depósito de gente que não recebe a atenção que o Estado está pagando para prestar.
Outra questão, ainda falando sobre essa questão dos presídios, e que deu muito assunto, é o fato de querer se construir um presídio federal em Iranduba, o que o Ministério Público é contra. É de uma infelicidade tremenda. O que nós precisamos é de presídios estaduais. Isso sim, nós temos, como o país todo, uma superpopulação carcerária. Isso é um problema social, claro, né? Como também a demonstração de que a polícia está trabalhando melhor. Tanto está aumentando a criminalidade, porque é o problema social, e nós vamos discutir aqui sociologia. Mas também é uma demonstração de que o Estado está operando na ponta e prendendo de forma mais eficiente. E aí temos um problema, porque os presídios passam a ficar superlotados. O que nós precisamos é de construção de presídios estaduais para receber e dar uma melhor condição. E aí é um ponto importante, eu sempre aproveito a oportunidade para dizer, muitas vezes, quando a população nos ouve falar disso, olha, uma melhoria de condição de preso é bandido, o bandido está lá porque praticou um crime, não tem que ter atenção do Estado, é um equívoco isso. Na verdade, preso dá voto. Porque se o Estado desse a atenção devida, correta, do que diz a lei de execução penal, a quantidade de reincidência seria ínfima. Então, portanto, a segurança pública estaria melhor na população. Então, o que o Estado tem que fazer? Investir em presídio estadual. O federal, ele não é feito, a sua finalidade não é diminuir a superpopulação carcerária. O presídio federal é para receber os chefões das organizações criminosas. Justamente, é como se estivesse trazendo para o nosso estado, né, esses chefes aí de organizações criminosas, próximo a áreas de fronteira, aqui na nossa região temos muitas, o que seria, na opinião do Ministério Público, um grande equívoco por conta disso, inclusive em Iranduba, próximo onde seria a cidade universitária. É uma catástrofe, quer dizer, é de uma infelicidade tremenda. Eu estive numa audiência pública na Assembleia e disse, olha, respeito quem pensa diferente, mas o Ministério Público não consegue identificar um aspecto positivo na construção do Presídio Federal. Vai virar escritório do crime organizado. Ainda voltando um pouquinho, na verdade, falar sobre o relatório da questão do massacre do Compage, inclusive foi possível observar deficiências até dentro do próprio órgão, né, que foram corrigidas, inclusive. Sim. O que existe? Na verdade, nós temos uma vara de execução penal, nós temos na capital apenas um juiz para ser responsável por mais de 17 mil presos, é inaceitável, por mais que seja, um profissional preparado, um profissional com larga experiência, ele não consegue dar conta, inclusive acumulando com a função de corregedor do sistema prisional. É óbvio que não tem condição. Essa vara, ela conta com 2 promotores, sempre contou com 2 promotores com atuação. E é um número insuficiente, porque a demanda é muito grande, né? Então, nós, na semana passada, instalamos mais 2 promotorias. Então, a partir de agora, nós vamos ter 4 promotorias atuando e aí, portanto, vai dar vazão de uma forma mais eficiente nas demandas que lá chegam. Mudando um pouquinho de assunto, outro trabalho realizado pelo Ministério Público esse ano foi a questão agora mais recente, inclusive, sobre a cobrança de taxas nos colégios militares, né? Isso, um trabalho muito bem feito pela colega Delisa, uma promotora que atua na área especializada na educação. Nós não podemos compactuar, entender que o que é costume tem que ser aceitado. O que, quando ela instaurou o procedimento, chegou-se à conclusão, com elementos de prova, que, no final das contas, uma escola que teria que ser pública acabava sendo particular, porque os pais eram compelidos a pagar taxa para matrícula, taxa para fardamento, taxa para material, e aí, evidentemente, isso para uma associação de pais, quer dizer, uma entidade privada, uma coisa meio obscura. Então, por mais que teve várias audiências, várias reuniões, eu mesmo presidi algumas, com os coronéis que dirigem as escolas, junto com a promotora, esteve presente, mas ficou claro que, por mais que se tenha boa vontade, e há um problema realmente, não se viu ali, em linhas gerais, indícios de corrupção, mas há uma propensão imensa, mas o argumento deles é porque o Estado muitas vezes demora para repassar verbas e são colégios de qualidade alta de ensino. Agora, nós não podemos aceitar que esse ônus fique para os pais dos estudantes. Então, foi uma medida extremamente correta e o Poder Judiciário acatou a nossa peça. Ainda falando sobre escola no âmbito da educação, o programa MP Escola, que leva conhecimento do Ministério Público até as escolas, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse programa, já trazendo, então, para 2018, a expectativa de que o programa
continue ou seja intensificado? É isso. Eu sou um fã ardoroso do programa porque é um trabalho de cidadania. A instituição ela existe para fiscalizar as leis, para proteger a sociedade. Então é importante que os alunos tomem conhecimento ainda quando pré-adolescentes e adolescentes quais são os seus direitos. Então nós levamos em todas as escolas municipais e estaduais a informação sobre a instituição nas promotorias especializadas. Eu mesmo, como procurador-geral, tenho ido a algumas escolas e nós temos certeza que em 2018 a coisa vai ser bem mais acentuada e com um viés acrescido, que além de levar os promotores para a sala de aula, nós vamos trazer os alunos para dentro do Ministério Público para que eles conheçam em loco qual é a realidade da instituição. De forma geral, o senhor acha que o ano de 2017 foi um ano positivo para o Ministério Público? Foi um ano positivo, mas infelizmente muito ruim para a população. Nós tivemos muito trabalho combatendo a corrupção, prendendo prefeitos, processando. Eu concluo o ano oferecendo denúncia contra mais de 50 prefeitos. Então, existem vários prefeitos que têm várias ações penais, inclusive, foram ofertadas mais de 50 denúncias junto ao Tribunal de Justiça contra prefeitos municipais. É a demonstração de que a corrupção, infelizmente, está imperando. 2018, como será o ano? Será um grande ano, é um ano eleitoral, é um ano de pleito. O Ministério Público, nós demos posse para 12 promotores ao longo desse ano, temos mais 6 para empossar no início de 2018. Todo o interior do Estado terá promotores, isso é extremamente importante, a população é muito desassistida e temos absoluta certeza que será um ano com muita atuação e torcemos para que a população tenha sensibilidade e escolha melhor os seus gestores. Tá certo. Muito obrigada pela participação aqui no programa. Um feliz ano novo para o senhor e prosperidade, inclusive no trabalho. Parabéns pelo trabalho e temos certeza que teremos 2018 exitoso. Obrigada. Bom dia. Bom dia. Agora o assunto é a Operação Lei Seca. O Detran vai intensificar as fiscalizações durante as festas de Réveillon. E quem tem os detalhes sobre esse assunto é o Danilo Alves, com quem eu converso agora. Olá, Danilo. A partir de quando essa fiscalização deve ser intensificada? Oi, Wilson. Olha só, é a partir da noite desta quinta-feira. Antes da gente falar um pouco sobre essa operação da Lei Seca, a gente dá alguns dados para vocês em relação às mortes fatais do ano de 2017. De acordo com o Detran, houve uma redução em relação ao ano passado. Até dezembro deste ano foram 9 mortes que aconteceram no trânsito. Em relação a 2016, o número foi de 6 vítimas fatais. Mas ainda temos informações de que houve, do fim de semana do Natal até dia 26 de dezembro, 8 acidentes. E 4 desses acidentes, as pessoas que estavam conduzindo os veículos estavam sob efeito de bebida alcoólica. É por isso mesmo que o Detran intensifica esse fim de semana, que é o fim de semana das festas, das confraternizações, do fim de ano, do Réveillon, as operações da Lei Seca que vão estar por toda a cidade a partir de hoje. Eu vou conversar com o diretor-presidente do Detran, Vinícius Diniz, que vai explicar para a gente como é que vai funcionar essa operação. Muito bom dia, presidente. Como é que vai, então, funcionar isso? Todos os pontos da cidade vão receber a operação? Com certeza absoluta. Existe uma determinação do governador do estado e do secretário de Segurança para que intensificar essas blitz em relação à Lei Seca. O Detran começa a partir de hoje a intensificar essas blitz em relação. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, do dia 31 ao dia 1º, o Detran ficará praticamente 24 horas, tá, nas blitz, fazendo a Lei Seca, para que os condutores tenham mais consciência de não beber, né, de não beber. Dirigir sem bebida, é o que nós colocamos, a consciência de você não beber. E se você for beber, o que é que você vai fazer? Pega um colega, pega um amigo, ligue para um Uber, ligue para um táxi, né? Para que evite um acidente, que não acabe isso numa desgraça, né? E o Detran vai intensificar muito. Isso é uma determinação do governador Amazonino Mendes, do secretário de Segurança Bosco Saraiva, né? Que a gente intensifique. E existe já um planejamento da Secretaria de Segurança em relação ao Detran. E o planejamento do Detran é a partir de hoje. Intensificar essas blitz, né? Essa fiscalização que cabe ao Detran fiscalizar isso aí. Então a nossa parte vai ser feita e nós gostaríamos que a população, os condutores também, tivesse uma consciência, né? Que brincasse, no final do ano tem várias festas, né? Que isso não se torne uma tragédia, né?
que isso seja um festejo, que todo mundo saia, que chegue em casa depois feliz, satisfeito, não com uma notícia assim de uma morte, né, por um acidente de trânsito, uma vítima fatal em relação ao acidente de trânsito. Agora, presidente, quantos agentes vão trabalhar durante esses dias? A equipe já está preparada, tem já os caminhões guincho do Detran, aqui também todos os equipamentos que são feitos, testes de alcoolemia, já está tudo pronto? Quantos agentes vão trabalhar? Olha, nós vamos praticamente colocar na faixa de 120 funcionários do Detran, né, para fiscalizar. Nós vamos distribuir praticamente em 6 pontos fixos na cidade, principalmente onde vai haver as festas, né, para essa fiscalização e ao mesmo tempo você inibir as pessoas de verem a fiscalização, inibir as pessoas a beberem. É difícil, mas o que é que nós vamos fazer? A conscientização do motorista. Você vai beber? Leve um amigo que não bebe. É aquilo que eu já falei. Chame um táxi, chame um Uber, né? Para que realmente a festa seja assim, uma festa feliz até o final e você não tenha problemas. A gente soube aqui que houve uma redução em relação também ao ano passado de motoristas que foram flagrados bebendo, né, durante ali a condução, a viagem. Agora, teve essa redução de 34%, que a gente está olhando aqui, de 12 casos do ano passado de prisões e aqui esse ano apenas 3. Então, já é uma redução boa. Agora, uma outra coisa também, diretor, como é que vai funcionar a partir do ano que vem em relação a essa gestão de lei seca? Porque a gente sabe que essa prática ainda é feita por muitos condutores, né? Com certeza absoluta. Nós vamos trabalhar através da educação. Né? O Detran tem que bater muito através da educação. A educação ela vai o quê? Orientar. Nós vamos fazer um trabalho de mídias nas escolas, nas fábricas, né? Em todos os sentidos o Detran vai trabalhar. A parte educativa é a coisa mais importante que tem. Né? Primeiro você tem que educar, mostrar. Né? Isso é que nós vamos fazer. A pessoa que bebe vai dirigir, o que ele pode ocasionar. Né? Ele pode tirar a vida de terceiro, deles. Então a parte educativa, o Detran, ela vai aumentar mais. Nós vamos ter um investimento muito grande nessa área de educação. O principal meta do Detran, o quê? É educar e depois fiscalizar. Eu acho que a educação ela vem acima de tudo. A primeira coisa é a educação. Agora, diretor, no ano passado, na verdade nesse ano, no último dia 20, foi sancionada uma lei que pune mais severamente a pessoa que mata no trânsito. Queria que o senhor comentasse isso. O Detran ele também vai ficar em cima da justiça, de órgãos competentes, para que essa lei também seja cumprida, porque a gente sabe que algumas vezes, quando as pessoas matam no trânsito, elas não são punidas de acordo com o que a família ou com o que seria o mais ético ou moral, né? Eu acho que o clamor da sociedade veio com que essa lei fosse aprovada. Então o Detran está para cumprir a lei e nós vamos cumprir essa lei conforme está no código, né, que foi aprovado. Você pode ter certeza absoluta que o Detran está aqui para cumprir a lei e vai ser cumprida essa lei. Muito bem, então a partir de hoje até a madrugada do dia 2 de janeiro de 2018, o Detran vai estar aqui realizando essas operações. São 6 pontos fixos que começam a ser trabalhados a partir de hoje. E esses mais de 100 agentes devem estar aí espalhados pela cidade. É bom fazer a lei, né? Cumprir com a lei. É beber e não dirigir, né, Wilson? Tá certo. Obrigado, Danilo. Obrigado também ao diretor-presidente do Detran. Wilson, vamos ver se você concorda comigo. Um salto alto deixa qualquer mulher elegante, não deixa, não? Com certeza. Eu adoro também. Acho que deixa a gente assim, ó, mais retinha, né? Mais na postura. Mas, apesar disso, com o tempo, o uso excessivo pode causar vários problemas aí para as mulheres, viu? De acordo com o especialista, um salto relativamente seguro deve ter... Quantos centímetros tem o seu? Ai, Wilson, não faz isso. Acho que o meu deve ter uns quase 10 aqui. 8 para 10. Bom, ó. de acordo com os especialistas, deve ter no máximo 5 centímetros. Ixi. Será que as mulheres conseguem? Bom, no quadro Mais Saúde de hoje, a gente vai falar justamente sobre este assunto. Olha só. Não, o salto alto, diferente do que escutamos por aí, não é o vilão. Salto alto tem que saber ser usado. As mulheres ficam lindas com ele, continuem usando, não tem problema, mas saibam que em determinado ponto de algum momento tem que tirar o salto alto, fazer alongamento, fortalecimento muscular para preparar o esqueleto para aquela sobrecarga que é gerada.
Mas é preciso usar com moderação e escolher aqueles com a altura ideal. O salto ideal depende do tipo de pisada, mas se for para escolher uma altura de salto, 3 a 4 centímetros no máximo. O problema é que nem todas as mulheres gostam de usar aqueles saltos menores e outras não podem. É o caso da Maísa. Horas de trabalho de salto alto renderam uma hérnia de disco. As dores são terríveis. Eu sinto uma queimação na lombar, né, um dano choque, e quando eu uso muito salto, dá formigamento na perna, né, e o peso do meu corpo vai todinha para a perna, e fica aquela sensação de cansada. Aí ela teve que baixar. Trocou por um salto menorzinho, mas sofre ainda com as dores. Quando isso acontece, ela corre para a fisioterapia, e tem muitos exercícios que melhoram os sintomas. Geralmente, quando as mulheres usam salto alto, elas contraem muito a musculatura da panturrilha. Isso aí pode causar varizes. Então, por causa da varize, nós podemos fazer uma acupuntura para liberar as varizes. No caso dessa contração excessiva muscular, nós podemos fazer técnicas de terapia manual, como a liberação miofacial. As tecnologias como laser também são utilizadas. E a vida da Maísa hoje, mesmo com crises, é outra. Hoje não está sofrido. Acompanhando, com tratamento tudo direitinho, não está sofrido. Agora, é bom a gente lembrar algo importante. Crianças não devem usar salto de jeito nenhum. Qualquer pessoa com esqueleto imaturo tem que ter muito cuidado com tudo que usa. O uso de salto, ou até mesmo de sapatilhinha em criança de esqueleto imaturo, pode sim gerar problema. Criança precisa andar descalça, precisa pisar na areia fofa e criança precisa de um bom calçado. Salto alto não é o melhor deles. Prometo que eu vou maneirar agora no tamanho do salto, tá bom? Olha, mudando de assunto, com tanta chuva, é comum o surgimento de doenças respiratórias. Normalmente, as crianças são as que mais sofrem. Só numa unidade de saúde foram 400 atendimentos no último mês. Tanta instabilidade na temperatura nos últimos dias deixa a Gleice preocupada. A filha de 4 anos está internada neste hospital no bairro da Compensa com problemas respiratórios que se agravam com as variações bruscas do tempo. O tempo de chuva ele agrava também, entendeu? Como um problema de respiração, entendeu? Porque ela passou por uma cirurgia e estava em estado de grave, mas agora acabou que ela está melhorando, mas eu me preocupo, entendeu? Cada dia, por isso que eu não saio daqui. E a preocupação não é para menos. Segundo esta pediatra, todo cuidado é pouco com essas mudanças. Tanto o excesso de umidade quanto a falta dela podem gerar problemas no sistema respiratório e provocar doenças como rinite, sinusite, bronquite e até pneumonia. Nem sempre são bacterianas, muitas vezes são virais, mas o desconforto respiratório justifica o aumento das internações e dos atendimentos no serviço de urgência. Desde novembro, neste pronto-socorro foram registrados mais de 400 casos de gripe, a maioria em crianças. Por causa disso, a especialista recomenda evitar ambientes fechados, onde as secreções ficam no ar em forma de pequenas gotículas de vapor, como se fosse um aerossol. As crianças não têm defesa até os 4 anos, então elas têm uma incidência de doenças respiratórias muito maior do que os adultos. O ideal é que a criança brinque em ambiente externo, desde que não esteja em chuva, porque chuva também contribui para diminuir a imunidade, e a higiene dos alimentos e das mãos, principalmente das mãos. E estudantes convocados para fazer o Exame Nacional de Desempenho Estudantil, o ENAD, e não compareceram, tem prazo para justificar a ausência até janeiro. Quem vai trazer as informações é o Danilo Alves. Olá, Danilo. Se perder esse prazo, quais são os prejuízos que esses estudantes podem ter? Bom, esse recado é para os estudantes que não realizaram o ENAD. E se você que não realizou o ENAD pode ter direito pode não ter direito a receber o seu diploma. Então, por conta disso, é muito importante, se você não realizou o seu exame no dia 26 de novembro, você precisa imediatamente, até, na verdade, o dia 31 de janeiro de 2018, ir na sua instituição para poder realizar
no caso, essa justificativa, né? Essa justificativa é feita por meio eletrônico através do site do INEP. No INEP, na verdade, do enad.inep.gov.br. Lá, o estudante pode, no caso de uma instituição pública ou particular que realizou o ENAD, pode fazer essa justificativa por meio eletrônico. Como é que vai acontecer? Quais são os casos que o INEP acaba perdoando? São acidentes, assalto, casamento, luto, acompanhamento de cônjuge, problemas da família como saúde, licença maternidade ou também de paternidade e também um exercício de atividade de trabalho que não pôde ser ali dispensado por conta da prova. Então, até o dia 31 de janeiro, as pessoas que não foram podem ir até esse meio eletrônico para poder realizar a sua justificativa. Você precisa ter uma espécie de documento comprobatório que realmente haja uma análise da coordenação do ENAD para que eles possam fazer ou não a sua justificativa. Caso sim, você pode já receber o seu diploma, apesar de não ter ido e também não ter aferido nota durante a prova. Mas, caso não tenha essa análise, vai ter 2 dias de recurso, se eu não me engano, são os dias 2 e 3 de fevereiro, e depois desse recurso você vai, se você passar, né, você vai conseguir o seu diploma. Caso não consiga, você volta até a coordenação do ENAD e você analisa a sua situação. Mas tudo isso, lembrando que é feito de modo eletrônico, então você precisa acessar o site do ENAD, enad.inep.gov.br. Você vai lá na prova do ENAD, chega lá na questão das justificativas, em um link lá próprio, e você já recebe todas as informações de como realizar essa justificativa. Vale lembrar mais uma vez, se você que está assistindo a gente não fez o exame de desempenho dos estudantes, que é importantíssimo não só para as coordenações dos cursos dessas universidades públicas ou particulares, mas também para o próprio estudante que consegue uma nota boa aí para não só ingressar no mercado de trabalho, como também pode servir para bolsas de estudos de pós-graduação ou outros tipos de curso de especialização. Então, tudo isso agrava se você não realizar a sua justificativa. Lembrando que até o dia 31 de janeiro, por meio eletrônico. Faça a justificativa, senão você vai ficar sem diploma, Wilson. Muito obrigado, Danilo. E depois do intervalo, a gente traz a preparação dos atletas para o Mr. Cage, evento de MMA que vai movimentar o fim de semana. E a gente traz ainda uma dica de colônia de férias de graça para a criançada aí de casa, viu? Não sai daí, a gente volta já.